Você é um estudante que tem muitos pensamentos negativos? Se sim, eu te entendo, porque eu também tinha. E eu sei de uma coisa, isso torna a nossa vida muito mais difícil, além de prejudicar nos estudos e na hora da prova. Eu, como uma estudante que tinha muitos pensamentos negativos, tenho alguns conselhos para você. Então continua aqui comigo no vídeo, assiste até o final, porque você vai sair daqui sabendo como mudar isso e se transformar em um estudante inabalável. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Tem duas coisas que a gente precisa entender sobre os pensamentos negativos. Primeiro que é normal ter pensamentos negativos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Os pensamentos negativos fazem parte da nossa vida. E o quanto antes a gente aceita isso, melhor. A segunda coisa que a gente precisa entender sobre o pensamento negativo é que pensamento negativo é um hábito. Sim, é um hábito. Isso significa que quanto mais pensamento negativo a gente tem, mais pensamento negativo a gente vai ter, porque a gente vai acostumar a nossa mente, a gente vai acostumar o nosso cérebro a estar sempre de olho no que há de ruim, a estar sempre observando e percebendo as coisas negativas a respeito de toda e qualquer situação. Provavelmente você conhece uma pessoa que consegue enxergar o que há de negativo em tudo, todas as coisas que acontecem, boas ou ruins, ela vai conseguir falar alguma coisa ruim daquilo ali. Pode ter ganhado na Mega Sena que ela vai falar uma coisa ruim. Isso acontece, não é? Não tem gente que é assim? Por quê? Porque pensamento negativo é hábito. Quanto mais pensamento negativo a gente tem, mais a gente vai ter. Ter pensamentos negativos pode parecer algo inofensivo. Às vezes a gente nem toma consciência do que a gente está pensando e de quais são os impactos, de quais são as repercussões daquele pensamento na nossa vida. Mas uma coisa que a gente deve sempre se lembrar é que tudo aquilo que a gente pensa influencia na forma que a gente se sente, que influencia nas nossas ações, que influencia nos nossos resultados. O estudante inabalável, ele tem essa sequência aqui em mente de que pensamento interfere em sentimento, que impacta nas ações e que gera resultado. Então, aquilo que o estudante pensa a respeito do Enem, por exemplo, vai influenciar na forma que ele se sente a respeito da prova, o que vai influenciar nas suas ações e, consequentemente, vai influenciar no seu resultado e na sua nota. Então, a gente precisa ter muita clareza disso aqui. O estudante inabalável, ele tem isso aqui em mente, porque tudo começa com um pensamento, no sentimento. Sabe, os nossos resultados, os resultados que a gente tem na nossa vida, o nosso comportamento, nossos hábitos, nossas ações, estão intimamente ligados com aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. Os nossos pensamentos, eles servem como filtros, tá? A forma que a gente interage com o mundo ao nosso redor é muito influenciada por aquilo que a gente pensa. Inclusive, tem uma frase super famosa do Henry Ford que fala o seguinte: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Eu gosto muito dessa frase porque é exatamente isso. Aquilo que a gente pensa vai influenciar no nosso resultado, vai influenciar naquilo que a gente pode fazer ou não. Por exemplo, um estudante que pensa que pode passar em direito numa universidade federal, ele pode passar. Por quê? Porque ele vai fazer tudo o que ele pode, né? Ele vai entrar em ação. Primeiro, que ele vai ter sentimentos positivos com relação a isso, ele vai entrar em ação, ele vai estudar, vai fazer simulado, vai assistir aula, vai treinar, vai fazer questão, vai fazer tudo que tiver ao alcance dele para conseguir tirar uma boa nota no Enem, para conseguir ter um bom resultado e alcançar o objetivo dele, que é estudar direito numa universidade federal. Agora, uma pessoa que pensa que ela não pode, um estudante que pensa que ele, nossa, jamais seria capaz de passar. Eu, por exemplo, era uma dessas estudantes. Eu achava que eu era incapaz, tipo, tanto que eu nem levei o Enem tão a sério, sabe? Porque eu pensava assim, para que tentar? Eu nunca passaria. Eu jamais daria conta. Inclusive, isso me motiva ainda mais a trazer ferramentas emocionais e ferramentas para vocês mudarem a forma que vocês pensam e acreditam que podem fazer, porque quando foi a minha época, quando foi o meu momento, eu não tive ninguém pra me dar uma orientação como essa. E aí eu acabei criando uma barreira e nem tentei direito, sabe? Eu fiz o Enem meio que de qualquer jeito, assim, eu jamais passaria. Tipo, nossa, eu nem tentei tanto, sabe? Então, assim, tudo começou com esse pensamento. Aí, o que acontece? O estudante que pensa que não pode passar, que jamais conseguiria, ele não vai se sentir confiante, ele não vai se sentir determinado, não vai se sentir motivado. E ele não vai adotar as ações necessárias para ter o resultado desejado. Então, tudo começa aqui, no nosso pensamento. Eles exercem um papel fundamental na nossa vida. Então, percebe como que o pensamento negativo, ele impacta diretamente
na nossa vida? E quando se fala em pensamentos negativos especificamente, a gente precisa tomar muito cuidado. Sabe por quê? Porque os pensamentos negativos são capazes de gerar muito abalo emocional na nossa vida, principalmente para o estudante e vestibulando. Isso vai gerar grandes prejuízos ao longo dos estudos e lá na hora da prova também. Como? Fazendo com que o estudante não acredite em si mesmo, fazendo com que o estudante só enxergue o que há de negativo nas situações, fazendo com que o vestibulando lá na hora da prova chute o balde. Desista. Não dou conta, não vou conseguir, porque tá cheio de pensamento negativo. Não vou dar conta, não vou conseguir, eu sou incompetente, não. Chuta o balde, desiste, larga a prova, começa a chutar um tanto de questão sem nem ler, pensa que é incapaz, jamais conseguiria mesmo, então. E eu já vi muito caso de estudante, tá? Que fez isso, que chutou o balde. Eu já fiz entrevista com pessoas que hoje são universitários, mas que confessaram pra mim, Cláudia, eu desistia na hora da prova. Porque eu tava tão abalada emocionalmente, eu pensava assim, eu não vou conseguir, eu jamais vou conseguir, por que eu tô aqui tentando? Pra que eu tô aqui fazendo essa prova cansativa, sendo que eu sei que eu não vou conseguir? Chutava o balde. Isso começava onde? No pensamento. Além disso, o pensamento negativo pode fazer com que a gente perca o prazer pela vida, porque a gente só vai estar enxergando o que há de negativo ao nosso redor, só coisa ruim, parece que nada é bom. Isso é fácil de acontecer no período de vestibular, que é um período de incerteza, que é um período difícil. É difícil pra você, é difícil pra todo mundo que tá passando por isso. Você sabe, só olhar pros seus colegas, olhar ao seu redor. Tá todo mundo encarando esse desafio e tem essas dificuldades. Então, a forma que a gente pensa e a forma que a gente encara isso vai fazer toda a diferença. E se você quer ser um estudante abalado, aí esse é o caminho, tá? Continua tendo pensamentos negativos. Agora, como eu acho que esse não é o caso, eu acho que o seu caso é se você tá querendo se tornar um estudante forte, emocionalmente preparado, inabalável para encarar esse desafio, porque se não fosse o caso, você não estaria aqui assistindo, né? A gente precisa mudar isso, a gente precisa reverter essa situação. Porque continuar tendo só pensamentos negativos só vai fazer com que você continue sendo um estudante abalado. Você quer isso? Não. Então, é aqui que entra o meu conselho. O meu conselho pra você que tem muito pensamento negativo, pra você que é um estudante, um vestibulando, que tem muito pensamento negativo, mude os seus pensamentos. Mude os seus pensamentos para que a sua vida não se torne pura negatividade. Mude os seus pensamentos porque aquilo que você pensa influencia na forma que você se sente, influencia na sua vida. Mude os seus pensamentos para você deixar de ser ou para você não se tornar um estudante abalado. Esse é o conselho. Mas se você acha que eu pararia por aqui, né? Daria o conselho e tchau, gente, beijo, até o próximo vídeo do canal. Nananina, não. Agora a gente vai ver aqui o grande X da questão. Como fazer isso? Como mudar os pensamentos? E eu vou compartilhar aqui com você uma técnica, algo que eu faço há muitos anos e que fez toda a diferença na minha vida. Isso fez com que eu deixasse de ser a negatividade em pessoa. Isso fez com que a minha vida se tornasse mais leve, com que eu tivesse mais bem-estar, mais satisfação, com que eu conseguisse extrair coisas boas, mesmo de situações difíceis, fez com que eu conseguisse encarar os desafios, as situações difíceis da minha vida de forma muito mais leve, muito mais tranquila, e tudo isso mudando a forma que eu estava pensando e aplicando a técnica que eu vou te mostrar aqui. Isso fez muita diferença na minha vida e com certeza vai fazer diferença na sua também. Um dos grandes erros que a gente comete quando se fala em pensamento negativo é lutar contra o pensamento. Aí o que acontece? Na tentativa de não pensar naquilo, o que acontece? A gente pensa ainda mais naquilo. Por exemplo, quando eu constatei que eu era negatividade em pessoa e que eu queria mudar isso, eu comecei a prestar atenção nos meus pensamentos ao longo do dia. E aí quando eu percebi um pensamento negativo, eu pensava assim, eu não deveria estar pensando nisso. Eu deveria estar pensando em outra coisa, eu não deveria pensar nisso. Por que esse pensamento negativo tá aqui? Eu não quero ser uma pessoa negativa que só tem pensamentos negativos. Por que eu tô pensando nisso? Eu não quero pensar nisso, não quero pensar nisso. Qual que era o resultado? Eu acabava passando mais tempo ainda pensando naquele pensamento que eu não queria ter. Isso só fazia com que eu tivesse mais e mais pensamentos negativos. Isso não funciona. Suprimir os nossos pensamentos não é o caminho. Inclusive, foi essa conclusão que o psicólogo Daniel Wenger chegou no estudo que ele fez. Ele é da Universidade de Harvard e ele fez o seguinte experimento. Ele estava estudando essa supressão de pensamentos.
E ele fez um experimento que era o seguinte, ele chamou os participantes e falou o seguinte, olha só, vocês são livres para pensar no que quiserem. Vocês podem pensar em qualquer coisa durante 5 minutos. A única coisa que vocês não podem pensar é em um urso polar. E todas as vezes que o urso polar vier na sua mente, se vier na sua mente, vocês vão tocar a campainha, tá? Mas vocês podem pensar no que vocês quiserem, menos no urso polar. Se surgir, toquem a campainha. Qual que foi o resultado? Durante 5 minutos que o povo estava lá fazendo experimento, eles tocaram a campainha. Qual que foi a conclusão que o Daniel Wenger chegou? Essa supressão de pensamentos é ineficaz. Não gera nenhum resultado, não nos ajuda em nada. Pelo contrário, só vai fazer com que a gente pense ainda mais naquilo, só vai fazer com que a gente foque ainda mais naquilo que a gente não deveria estar pensando, naquilo que a gente não gostaria de pensar. Você acha que essas pessoas do experimento, elas não queriam estar pensando em qualquer outra coisa? Mas aí na hora que veio aquela ideia de que não pode pensar nisso, tem que suprimir esse pensamento, elas ficavam pensando o quê? Não pense no urso polar, não pense no urso polar, não posso pensar no urso polar, não posso. E isso fez com que elas focassem ainda mais no urso polar. Então suprimir os nossos pensamentos não funciona. Para evitar que isso aconteça, presta bastante atenção aqui. A gente precisa ter pensamentos positivos muleta. Pensamentos prontos, pré-definidos, que é aquilo que a gente vai pensar quando o pensamento negativo vier, que é aquilo que a gente vai mentalizar ao invés de ficar focando lá no pensamento negativo. Então, por exemplo, os meus pensamentos muletas são: a inteligência infinita sempre me guia. De dia e de noite estou prosperando em todos os meus negócios. Tudo que eu quero eu consigo. Não está acabado até eu dizer que está. Eu sou tão grata e abençoada por poder criar a minha realidade. Dessa forma, na hora que o pensamento negativo tá lá me perturbando, me consumindo, eu sei para onde direcionar a minha mente, eu sei como sair desses pensamentos e não ser dominada por eles. Eu não preciso ficar pensando, nossa, eu não deveria estar tendo esse pensamento negativo, eu preciso pensar em outra coisa, mas nossa, no que eu vou pensar? Não, eu não posso pensar nisso. E aí vem só aquele pensamento negativo e o pensamento negativo fica ainda mais intenso dentro da gente. Isso não acontece porque eu já sei exatamente no que pensar. Eu já sei exatamente para onde direcionar a minha mente, para onde direcionar o meu foco. E a partir do momento que eu faço isso, o pensamento negativo não tem espaço mais. Então, se você é um estudante que tem muitos pensamentos negativos, está na hora de mudar. Continuar desse jeito, continuar tendo muitos pensamentos negativos, não vai te ajudar a enfrentar o vestibular, não vai te ajudar a encarar os estudos, não vai te ajudar a ter uma vida mais leve. Resumindo, não vai te favorecer em nada. Está na hora de mudar, está na hora de reverter a situação. Ao aplicar o que você acabou de aprender aqui, você não só vai sair dos pensamentos negativos quando eles estiverem ali te perturbando, como também vai romper o hábito de ter pensamentos negativos. É algo extremamente positivo. Quando a gente muda aquilo que a gente pensa, a gente muda a forma que a gente interage com o mundo ao nosso redor, a gente muda a forma que a gente se sente. Resumindo, a gente acaba mudando a nossa vida. Então agora é a sua vez de definir os pensamentos muleta. Quais serão os seus pensamentos na hora que você estiver sendo bombardeado por pensamentos negativos? Para onde você vai direcionar a sua mente? Pare um momento e escreva, pode ser ali 3 pensamentos, 5 pensamentos para você direcionar a sua mente. Agora é importante que sejam coisas que você genuinamente acredite, tá? Porque se for uma coisa que pra você é balela, que você não acredita, sabe o que vai acontecer? Na hora que você direcionar a sua mente para isso, a sua mente vai começar a rebater isso. Vai começar a rebater esse pensamento. E com razão, porque você não acredita naquilo ali, aquilo ali não é real. E aí o que vai acontecer? Facilmente você vai voltar a ter pensamentos negativos. Porque aí você vai começar a ter pensamento negativo com relação àquele pensamento que você não acredita, por mais que seja um pensamento negativo. E aí vai virar uma confusão, você vai continuar no pensamento negativo. Isso não funciona. Então, que os seus pensamentos muletas sejam pensamentos que você genuinamente acredite. Coisas que você realmente se relaciona, coisas que você realmente vê que é uma realidade e que é algo extremamente positivo para você. E para finalizar, um bônus. Uma outra coisa que dá para fazer com essa mesma técnica é criar o hábito de ter pensamentos positivos. Como eu disse, aplicar essa técnica vai te ajudar a desconstruir o hábito de ter pensamentos negativos.
E ela também vai te ajudar a criar o hábito de ter pensamentos positivos. Isso significa que você não vai focar nesses pensamentos só na hora que o pensamento negativo vier. Você pode nutrir diariamente esses pensamentos. Então, constantemente, por exemplo, tá escovando o dente, tá tomando banho, fique pensando nessas coisas, mentalize essas coisas positivas. Ao acordar, mentalize essas coisas positivas. Às vezes é até legal deixar essas frases, esses pensamentos muleta, escritos num papel ao lado da sua cama para todos os dias ao acordar você já direcionar o seu pensamento para isso, porque isso vai fazendo com que você construa o hábito de ter pensamentos positivos, o que vai tornar a sua vida muito mais leve, o que vai te proporcionar muito bem-estar, o que vai fazer com que a sua vida se torne muito melhor, ainda mais em um ano de vestibular. Então essa é uma técnica que deve ser aplicada imediatamente na sua vida. Inclusive, comece agora, escreva aqui nos comentários um dos seus pensamentos muleta. Qual vai ser o pensamento mais importante para você, o pensamento muleta mais importante, ou pelo menos um dos pensamentos, deixe aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um beijo e até mais!